Fala, minha diretoria! Tô com a camisa do meu tricolor hoje, porque eu sou desse. Acordei hoje com vontade de usar a camisa do meu time e vou usar. Mas é o seguinte, o assunto hoje é o Vasco. E ontem eu tive o prazer de conhecer o pessoal, parte aí da nova diretoria do Vasco, do Leve. Alguns, inclusive, que eu já conhecia, pessoas bacanas do bem. E brinquei com eles, falei, pô, mas vocês prometeram muita coisa, vocês estão exagerando, hein? Por que eu acho isso? Porque eu acho que quando você é muito ousado na tua promessa, a possibilidade de você frustrar as pessoas é muito grande, mesmo que você faça um bom trabalho. Então eu costumo sempre falar isso de um filme, né? Quando você vai no cinema assistir o melhor filme do ano, se o filme for bom, você sai puto. O filme tem que ser o melhor, porque tem que ser uma pica, senão você vai ficar puto. Quando você vai assistir um filme e o filme é bom, você sai feliz porque o filme é bom. Quando você vai assistir um filme que falam mal e o filme é muito bom, você sai pulando, porque você se deu bem, né? E eu acho que no futebol tem muito essa relação, né? Que é o seguinte, o torcedor, quando ele ouve promessas muito grandiosas, ele cria na cabeça dele uma expectativa muito maior do que ele ouviu, porque o torcedor de futebol é passional. Então, quando levem, você ouve falar lá, tem uma carta lá de crédito de 5 bilhões. Na cabeça do vascaíno, não funciona, não. Desses 5 bilhões são crédito, o Vasco vai usar uma pequena parte disso para pagar suas dívidas e tal. Não, não é assim que funciona. Na cabeça do vascaíno, nós temos 5 bilhões para montar um time. O ano que vem eu quero um time melhor que o Flamengo. Porque essa é a maneira com que o torcedor passional tem a visão sobre o futebol e as coisas como elas vão acontecendo. Então, eu acho que o Levin, mas também entendo que era a única maneira que o Levin tinha de sobressair politicamente no primeiro momento, né, como ele surgiu e tal. Eu entrevistei todos eles, eu gostei da entrevista do Levin, achei que ele foi um cara razoavelmente... Me deu nomes, né, quando eu perguntei, falei, vem cá, esses nomes aí, desses caras aí do Barcelona, quem são? Não, é esse. Falei, bom, tudo bem, ele tá botando nomes na reta aí, porque realmente ele tem um projeto. E a grande questão, a primeira grande questão é o Balotelli, né? A primeira grande polêmica, o grande assunto é o Balotelli claramente negociando com o Vasco, próximo de acertar com o Vasco, vai ter um salário acima de 600 mil, menor do que 1 milhão, mas um salário bem alto. E vou dizer aqui o que eu disse ontem para eles mesmos, para os próprios diretores aí do Vasco. Ontem eu falei, olha, eu acho que o Balotelli não se paga. Porque, tecnicamente, o Balotelli não é um jogadoraço. O Balotelli é um trombador, é um jogador polêmico, é uma figura carismática, é um cara que dentro da área, por todo o tamanho que ele tem, né? Evidentemente que ele causa, dá um trabalho para a defesa, é um cara que faz gol e tal, mas assim, ele não faz gol há algum tempo. O Balotelli tem 30 anos e é um problema atrás do outro. Ele se mete muito mais em problema do que joga futebol nos últimos anos. Então, assim, eu entendo o impacto do marketing, que olha, vou trazer um nome de um cara que jogou na seleção da Itália. Claro que isso tem um impacto. Né? Mas é assim que nem o Honda no Botafogo, entendeu? Por mais que o Honda não esteja jogando mal, não é isso, mas uma coisa é quando você diz, vou trazer, todo mundo vai lá e vai comprar a camisa do Balotelli. Então no primeiro mês, o salário do Balotelli, sei lá, de 700 mil reais, vai ser pago pelas camisas do Balotelli, pelo Marcos e tal. No segundo mês, paga ali. No terceiro mês, o Balotelli não tá fazendo gol, não tá de titular. Irmão, como é que tu faz para pagar o restante? Então, eu acho que uma ação de marketing com o Balotelli, ela não é um mau negócio. Mas o valor é discutível. Então, por exemplo, você fala pra mim, o Vasco vai trazer o Balotelli por 350 mil por mês? Pode trazer. Do caralho. Pô, tu tá comprando, tá usando um valor de um atacante bom, nenhum gênio, e vai trazer um nome internacional que, se vingar, porra, do caralho, esse cara vai fazer um barulho do cacete aqui. Mas não vamos esquecer do seguinte, o Balotelli é um cara que tem uma postura que a mídia brasileira vai destroçar esse cara. Vai meter esse cara como um vilão na primeira vez que ele dá uma entrevista e falar uma bobagem, ele fala, porque ele é maluco. Né? Então... tem um cenário a ser avaliado. O meu Maradona, como disseram, que vai ser o Maradona, não seria o Balotelli. Eu acho que com esse valor você pode trazer um jogador com muito mais segurança do que o Balotelli e talvez até com mais nome. É melhor talvez você buscar um Drogba com 40 anos do que o Balotelli com 30. Talvez seja melhor você contratar um jogador um pouco mais velho, mas muito responsável e regular naquilo que faz, do que um jogador que é uma bomba relógio, né? Que é um cara que há alguns anos não joga. Repito, não sou contra a vinda do Balotelli. Acho sempre do caralho quando um time brasileiro anuncia alguma coisa do tipo Seedorf, Anelka, acho muito legal. Honda, por quê? Porque atrai. Né, o patrocínio, a gente olha, a gente procura, é um intercâmbio de ideias e de maneira de agir profissionalmente. Acho importante para o futebol brasileiro isso. Não sou contra, a questão é o valor. Eu não sou contra nada. Você fala para mim assim, você quer que o São Paulo contrate o Alexandre Pato de volta? Eu não sou contra. Por quanto? Quanto é que vai custar o Alexandre Pato? Vai custar 1 milhão por mês. Bosta, puta negócio de merda. O Alexandre Pato vai ganhar 100 mil por mês, o resto é produtividade. Opa, ok. Se não produzir, não recebe. Agora, vou pagar para o Balotelli quase 1 milhão? Eu acho arriscado. Aliás, eu não acho. É arriscado, porque é um jogador muito irregular, muito problemático e tem esses pontos que eu falei.
a relação com a imprensa, que vai fazer de tudo para destruir a imagem do Balotelli, porque o Balotelli não é a figurinha que a imprensa gosta, então o Vasco vai ter que lutar contra isso. A dificuldade que o Balotelli tem de entrar, fazer gol, se adaptar e se tornar o ídolo, e o impacto inicial ser mantido durante o período. Então, se daqui 2 meses o Balotelli estiver jogando aquilo que ele vem jogando nos últimos anos, o Balotelli está na reserva do Ribamar, né? Tá na reserva ali do Cano, entrando de vez em quando, vai ter um jogo que o Balotelli não vai querer treinar porque ele tá puto, porque ele tá no banco, aí ele vai arrumar uma merda, vai lá no Barra Music, o caralho, a torcida briga com o cara, fudeu, não tem mais Balotelli, tu tem que pagar esse cara durante 2 anos. Então, eu arriscaria outro nome, né? Eu arriscaria outro nome e não Balotelli, embora goste da ideia, e eu como sou um cara que gosta de jogador desse perfil, eu gosto de ter um Balotelli no futebol brasileiro. Mas eu, como dirigente, não contrataria o Balotelli. Falei também, brinquei com eles, então eu desejei sorte, evidentemente, porque de coração é o que eu desejo mesmo ao Leve, à diretoria, ao Vasco. Esse negócio da expectativa, né? Falei, pô, ficou muito alta a expectativa. Né? Ele falou, não, nós vamos ter um grande time, o Vasco vem forte, o Vasco tem o crédito e vai vir forte. E a gente espera que realmente isso aconteça. O único pé atrás, né, o único medo que eu tenho é isso, né? O que se criou no imaginário do torcedor pode ser muito maior do que o que de fato pode ser entregue em 3 anos. E aí fica aquela imagem de... Imagine você, por exemplo, que o Levin tivesse assumido 2 anos atrás. Ele ia ter pegado uma pandemia no meio disso. Então provavelmente ia ter destruído uma parte do projeto dele. E a gente não sabe quanto é que vai durar isso, né, e tal. E de repente, amanhã ou depois, você fala assim, olha, eu falei que eu ia pagar 600 milhões de dívida, eu paguei 400. Eu falo, não serve, porque na cabeça do torcedor não serve, e a imprensa fatalmente vai fazer disso uma manchete para agradar o torcedor e replicar o que o torcedor está pensando, e portanto vai cobrar e dizer que não foi entregue e tal. Então, esse tipo de cenário eu acho perigoso. Só que assim, claramente, a filosofia do Levenciano e da diretoria dele é de andar com a faca nos dentes no risco no alto. Então assim, eu prometo jogador, eu anuncio que estou negociando com o jogador, já teve o episódio com o Yaya Touré, se não me engano, né? É uma coisa assim, eu vou para a exposição, eu vou me expor, vou tomar pancada, se der certo vai sair consagrado, se não der certo vai sair tomando porrada para todo lado. Se eu acho ruim, honestamente, no momento em que vive o Vasco, a melhor coisa que pode acontecer pro Vasco é alguém completamente vou e foda-se, vamos tentar a sorte, se der certo é ótimo, se não der vai dar merda. Eu acho que tem que comprar o barulho, eu gosto da postura agressiva de tentar mudar as coisas, porque o Vasco precisa de um chacoalhão, o Vasco não pode viver uma noite como a de ontem, onde o Vasco perdeu de 4-1 do Ceará em casa. Eu vou ser até um pouco mais enfático. O Vasco não pode nem fudendo perder do Ceará de 4-1 em casa. Tá? Se o Vasco jogar com o time de juniores, ele não pode perder do 4-1 pro Ceará em casa. Não me interessa se é pandemia, se não é pandemia, foda-se. O Vasco não pode tomar de 4-1 do Ceará em casa. Ok? E ontem, eu encontrei diversos vascaínos depois do jogo, e havia uma tristeza, mas já era um conformismo. Ou seja, já é uma coisa que se não vier alguma coisa para dar uma chacoalhada, um tapa no meio da cara e mudar tudo, né, o vascaíno está começando a aceitar isso. Tipo, é isso que tem acontecendo. E já faz anos, é isso, a minha realidade é essa. E não pode ser a realidade de um clube do tamanho do Vasco, seguramente está entre os 4, 5 clubes de maior torcida do Brasil e, portanto, seguramente um dos maiores times do mundo. Não pode se adaptar a isso de forma alguma. Mas, enfim, é isso que eu acho do Balotelli. Sou contra não, sou contra dependendo do valor. E o valor que está sendo dito, para mim, é um pouco acima pelo risco que ele representa.